Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Inter para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o diretor-presidente do Banco Inter, Sr. João Vitor Menin, o vice-presidente, Sr. Alexandre Richo de Oliveira, e a diretora financeira e de RI, Helena Caldeira. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco Inter. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado através do endereço ri.bancointer.com.br. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para o Banco Inter, que serão respondidas após o término da conferência, pela área de RI. Gostaríamos de informar que essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Banco Inter, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Banco Inter. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. João Vitor Menin, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. João Vitor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, pela participação em mais um evento de resultados do Banco Inter. É uma satisfação muito grande tê-los com a gente. E a satisfação muito grande a gente poder compartilhar com vocês resultados e números tão satisfatórios como os que a gente alcançou nesse trimestre. Primeiramente, eu queria falar que foi um trimestre atípico não só para o Inter, mas para todas as companhias, para todo mundo no Brasil e no mundo. Um trimestre difícil, marcado aí pela pandemia, que infelizmente teve consequências muito ruins, inclusive várias pessoas perdendo suas vidas. Então nos deixou muito triste, mas tentando olhar do ponto de vista da companhia e do negócio, a gente pode falar que esse trimestre foi muito positivo para o Inter. E na verdade a gente fica satisfeito, apesar de toda essa parte ruim que a gente falou aqui agora há pouco, que todo mês a gente manda para o nosso conselho os números do mês, e a gente pôde mandar os números de julho agora há pouco, e a gente recebeu de um conselheiro nosso um comentário interessante, que a gente nunca tinha usado tantas vezes a palavra recorde nessas informações que a gente compartilhou com o nosso conselho. E de fato a gente bateu recorde em todas as 5 avenidas nossas. Há um tempo atrás, no último call, a gente já falou um pouco desse conceito das 5 avenidas do Inter, né? O day-to-day banking, o crédito, os seguros, o investimentos e o marketplace. E a gente viu que muito tem se falado desse novo normal, e a gente viu que ele veio para corroborar de uma forma bem legal a estratégia que a gente desenhou há 4 anos atrás e que a gente vem construindo desde então. De fato, uma empresa moderna, digital, disruptiva, e uma empresa que hoje é muito mais do que um simples serviço bancário digital. Então, quando a gente vê, por exemplo, a integração dessas áreas, o marketplace na pandemia, a parte de seguros na pandemia funcionando bem, porque a gente não tem que recorrer às agências bancárias que estão fechadas, a gente vê que a gente tem uma empresa realmente de vanguarda e de futuro. Com relação ainda à questão da pandemia, esse trimestre, a gente fala até para os nossos acionistas que estão nos escutando, que a gente teve um resultado um pouco pior, poderia ter sido um pouco melhor, mas parte disso, e a gente fala isso com muito orgulho, a gente pôde fazer mais de 5 milhões de reais em doações para os brasileiros
para as pessoas físicas, para as instituições que estavam ajudando no combate da pandemia. Então, isso nos deixa muito feliz, muito satisfeito. Acho que o Inter, uma empresa moderna que tem que participar desse tipo de iniciativa. Falando agora um pouco dos indicadores do trimestre, a gente vê 3 coisas muito legais, né? Com relação Desculpa. A gente vê com relação ao crescimento do nosso negócio, então a gente continua adicionando clientes numa velocidade muito grande. A gente vê o cross-selling de produtos, quer dizer, quantos produtos em média cada cliente tem aqui no Banco Inter, então esse número vem aumentando trimestre a trimestre. E a gente fala muito das receitas financeiras, né? A gente, se vocês bem lembrarem, há muito tempo eu venho falando que a gente quer chegar num nível de receita de serviço maior do que receita de spread bancário, né, do produto bancário. Isso está acontecendo. A gente já bateu mais de 40% de receita de serviço nesse trimestre. Eu acho que esses 3 elementos, esse crescimento, esse cross-selling de produtos e essa receita de serviço, elas vêm para poder mostrar um pouco que a plataforma que a gente desenhou, que a gente está operando hoje, ela já está tomando corpo. Ela já é um negócio robusto, ela já é um negócio grande. Falando um pouco desse conceito de plataforma, a gente gosta de falar muito que o valor que ela traz para o acionista, para a companhia, ela não é uma simples soma dessas 5 avenidas que a gente tem. Mas ela é um negócio muito mais exponencial. Então, a gente brinca aqui internamente que não é 1 mais 1 mais 1 que é igual a 5, mas é provavelmente um valor que a gente está gerando e vai gerar nos próximos trimestres de 5 exponencial à 5ª potência. Então, isso é muito poderoso. E só para dar um exemplo interessante do valor dessa plataforma, a gente fala, por exemplo, do deal que a gente assinou agora com a Liberty Seguros. Ele é interessante porque não só a gente está monetizando, né, as pessoas físicas, né, com os prêmios que a gente recebe de seguros, mas ao mesmo tempo a gente está monetizando o balcão, quer dizer, recebendo a monetização das companhias que estão usando o Inter para poder distribuir seus produtos, no caso, seguros. Ainda um pouco em relação a essa questão da plataforma, né, a importância que ela tem no sucesso do nosso negócio, eu costumo falar muito o seguinte, que a gente, cada vez que a gente inova, põe mais produtos e melhora essas 5 avenidas, a gente começa a fazer uma retenção muito forte dos nossos clientes. A gente começa a criar, no bom sentido da palavra, uma barreira quase que intransponível para que os clientes saiam daqui. Quer dizer, a gente sabe que é difícil adquirir cliente, a gente tem que sempre controlar o nosso CAC, então a gente tem que reter esses clientes aqui para que eles fiquem dentro do ecossistema. E eu faço analogia, às vezes, até com a plataforma Apple, por exemplo. A pessoa, às vezes, está com um produto, passa a consumir um outro produto, de repente um serviço, é um hardware, é um software, e depois fica difícil para a pessoa sair. Você teria que ter um produto, por exemplo, um telefone muito desenvolvido para que a pessoa possa ter o incentivo de sair. Então, no caso do Inter é a mesma coisa. A gente fala que a pessoa que está aqui com a gente hoje, os mais de 6,5 milhões de clientes, eles estão aqui fazendo serviços bancários, que é o day-to-day banking, estão fazendo crédito, estão fazendo serviços de seguro, estão fazendo os serviços de investimentos e agora também, mais recentemente, o nosso e-commerce. Então, a gente fala que isso é bacana, porque para que essas pessoas tenham motivação para sair, elas precisam ter um serviço específico de cartão de crédito ou de investimentos numa outra companhia muito, muito, muito melhor do que o nosso atualmente, para que elas tenham um incentivo de sair. Então, esse valor da plataforma é muito importante. Outro ponto que eu queria frisar que aconteceu nesse trimestre, que foi super legal, é como é que essa questão das 5 avenidas elas têm trabalhado de forma conjunta. E um exemplo que eu queria dar para vocês foi o nosso Interday. A gente fez no dia 7/7, o primeiro Interday, que foi um dia de ofertas específicas, exclusivas para os nossos correntistas no nosso aplicativo, e a gente conseguiu uma marca de R$31 milhões em venda. E como é que a gente conseguiu isso? Primeiro, a gente usou a força da nossa recorrência das pessoas que fazem o day-to-day bank para comunicar dessas promoções. Depois, a gente usou a estrutura boa, a boa UX do nosso e-commerce para que as pessoas pudessem procurar e comprar os produtos. E, por último, a gente fez um negócio novo, que não tem ainda na relação e-commerce e banco no Brasil, que a gente fez o crédito estendido para alguns produtos. Isso catapultou bastante as vendas. Então, quando a gente integrou aqui a área de crédito, day-to-day banking e marketplace, a gente teve um sucesso fenomenal. Repetimos essa mesma estratégia no Dia dos Pais, tivemos também um resultado maravilhoso, fizemos R$25 milhões em 2 dias de campanha. Então, a gente está cada vez mais convicto de que a relação, eu diria que umbilical entre essas 5 avenidas, cria um negócio muito poderoso. Falando um pouco de inovação, a gente é uma empresa, como vocês sabem, muito inovadora,
A gente, apesar do crescimento rápido e apesar de nós já termos entregue muita coisa nos últimos 4 anos, e hoje eu falo com muito conforto, a gente é a plataforma digital mais evoluída do Brasil, com certeza mais completa, a gente continua inovando. Então, nesse último mês, a gente entregou 2 novos produtos. Um é um produto super legal que a gente fez em parceria com a Shell, que é o Shell Box. Então, as pessoas, os correntistas Inter já podem, pelo seu super app, abastecer os carros nos postos Shell. Então, é um negócio super legal, recebendo cashback. E, por último, um produto que já estava pronto, que a gente tinha segurado em função da pandemia, estamos liberando agora na segunda-feira, que é a nossa plataforma de viagens, então o Interviagens. Então as pessoas, os nossos clientes vão poder, a partir de segunda, já comprar suas passagens aéreas, suas passagens domésticas, internacionais, e muito em breve também fazer a sua parte de reserva de hotéis. Então, é mais um passo, mais 2 produtos novos que fidelizam ainda mais e ajudam a monetizar ainda mais essa plataforma. Ainda um pouco no gancho da questão do valor dessas 5 avenidas, a gente tem percebido recentemente aqui no Inter que a gente começa a adquirir clientes não só mais através da nossa conta digital, que é reconhecida no mercado por ser digital, gratuita e completa. Mas a gente começa a trazer clientes também que querem experimentar o nosso e-commerce, o nosso marketplace, que querem experimentar a nossa plataforma de investimentos com HB gratuito, com uma plataforma aberta de fundos, clientes que querem experimentar o nosso Intercel, clientes que querem fazer um seguro 100% com experiência 100% digital no nosso app. Com isso, gente, a gente passa a ter mais tentáculos pegando clientes e possíveis novos correntistas no Brasil afora, e a gente consegue com isso reduzir o nosso CAC. Um pouco agora sobre a questão de a relação entre o uso da plataforma e a obtenção de novos clientes. Eu falo muito o seguinte, que a gente não só cresceu num ritmo muito forte o número de novos clientes, como a gente também cresceu num ritmo muito forte e mais forte ainda do que essa exponencial de clientes, os nossos depósitos à vista. Ou seja, a gente está tendo um nível de engajamento maior do que a gente tinha antes. Então, a proporção de uso dos serviços do Inter está mais exponencial que o número de novos correntistas. Falando um pouco agora com relação ao foco meu como CEO da companhia, eu gosto de falar um pouco assim, as pessoas perguntam sobre essas 5 avenidas, como é que elas estão posicionadas, quais são as avenidas com mais potencial, quais que estão mais amadurecidas. Eu falo que a gente lá atrás, há 4 anos atrás, quando começamos o Inter, a gente desenvolveu muito, eu foquei muito nessa parte do day-to-day banking, ter uma conta digital realmente completa, gratuita, experiência boa. A gente desenvolveu também nesses últimos 4 anos a parte de crédito, então, assim, a gente melhorou o produto nosso de consignado, de imobiliário, nosso próprio produto de PJ, o próprio cartão de crédito. Depois, ano passado, eu tive um foco muito grande nessa plataforma de seguros, que é um negócio muito importante para os nossos clientes. Fizemos o deal com a Wiz, que vocês bem lembram, foi muito bom, fenomenal. O seguro está crescendo numa velocidade muito bacana aqui no Inter. A gente fala, por exemplo, que nessa pandemia, né, alguns players compartilharam com a gente, alguns players de corretagem de seguros, que as vendas de seguro caíram absurdamente, porque as agências estavam fechadas. E no caso do Inter, onde tudo é feito digitalmente na nossa plataforma, a gente bateu o recorde de vendas de seguro. Depois, mais recentemente, a gente eu gastei bastante tempo e investimos muito tempo na construção do nosso marketplace. Isso foi até o pitch do nosso follow-on ano passado. A gente de fato criar esse super app. Então conseguimos de fato sair do papel para a prática. Então esses números que a gente falou aqui, por exemplo, de vender 115 milhões em um mês, isso 6 meses só após o lançamento, comprova que a gente tem um modelo já pronto para escalar e para fazer muito mais. E acho que por último agora, gente, em termos de foco, a gente lançou no meio do ano passado, no começo do ano passado, a nossa plataforma aberta de investimentos, a PAI. A gente agora está até renomeando ela para Inter Investimentos. Eu acho que aqui a gente tem uma avenida maravilhosa de crescimento. A gente tem um juros nunca visto no Brasil de 2%. Então, o famoso financial deepening está acontecendo a uma velocidade impressionante. Haja visto os números que a gente tem aqui de correntistas que investem com a gente, de correntistas que têm ação custodiada já na Inter DTVM, a nossa corretora. Então, acho que agora é um foco importante essa plataforma de investimentos. Acho que vai ter muita coisa legal pela frente. A gente começa até com uma campanha, depois de muito tempo, uma campanha na televisão que a gente nunca tinha feito. Então, um negócio novo para o Inter, para focar nessa questão de investimentos. Estou super animado com isso.
E só falar que a gente acredita muito na nossa plataforma de investimentos como um conceito 3.0, né? A gente viu o 1.0 que era a agência, o 2.0 que era o agente autônomo, e a gente acha que essa questão de fazer digitalmente pelo app, com cashback, com toda a liberdade, com toda a transparência, ela é o modelo 3.0. Então, estou super animado, dedicando muito essa nova frente. Com relação, assim, para fechar um pouco esse conceito do nossa plataforma, a gente vai fazer um movimento também interessante agora, a gente vai mudar a nossa marca, a gente vai continuar, obviamente, com o nome Inter, que é um nome que tem tudo a ver com o nosso modelo, né, de estar interligado, de interconectado, mas a gente vai tirar da nossa vamos dizer, da marca mesmo, né, a palavra banco. Então a gente vai deixar de ser, a gente societariamente, obviamente, continuamos sendo Banco Inter S.A., mas a gente vai deixar de ser Banco Inter para o mercado, para o público, para o consumidor, e passar a ser somente Inter. A gente acha que conversa muito mais com o momento que a gente está vivendo, e estamos super animados. Em breve vocês vão ver isso de forma mais marcante. E por último, gente, assim, o último ponto que eu queria falar é que cada vez mais eu falo que a gente é uma empresa de gente. A gente é uma empresa digital, uma empresa tecnológica, uma empresa de vanguarda, do futuro, disruptiva, e isso, o grande ingrediente, a grande matéria-prima para isso são pessoas, né? Não é hardware, né? Vamos dizer assim, é software mesmo, é o software das pessoas. E a gente está com mais ou menos 1.750 colaboradores aqui no Inter, e eu vejo duas coisas: como que esse time está azeitado. Então, quando o pessoal fala squad, inovação, como é que isso aqui roda de uma maneira espetacular no Inter, como é que esse time está azeitado e integrado. E não só isso, viu, gente? O time está extremamente animado e energizado. Então, eu acho que esses dois componentes dessa integração, dessa energia, dessa motivação, fazem com que o Inter continue sendo essa empresa disruptiva, essa empresa inovadora. Então, vamos ter mais produtos pela frente? Vamos ter, com certeza. Essa equipe não vai deixar a gente parar. Vamos ter mais crescimento pela frente? Com certeza. Essa equipe não vai deixar a gente parar nesse nível de crescimento. Então, eu acho que essa é a cereja do bolo. Esse time que a gente tem aqui é espetacular, e eles têm os ingredientes corretos hoje, que é essa boa integração e essa vontade de fazer para poder levar o Inter ainda mais para frente. Bom, agradeço aqui o tempo de vocês, vou passar a palavra para o Alexandre, para a gente ir mais nos números financeiros e uma parte mais técnica do nosso release, e depois a gente vai volta para fazer as perguntas e respostas. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço a todos que participam aqui no nosso call. É um prazer dividir com todos aí um pouco da evolução do que a gente está fazendo aqui no Inter. E passados agora quase 6 meses da pandemia, com todos os impactos que ela trouxe, né, do ponto de vista de negócio, é super gratificante olhar para trás e ver que nosso time conseguiu entregar durante esse período os meses que a gente acredita ter sido feita a maior geração de valor da história da companhia, né? Cada área conseguiu se adaptar super bem a esse modo operandi atual, com o híbrido ali entre home office e trabalho no escritório, e a gente conseguiu fazer isso tudo sem qualquer comprometimento ao negócio. A gente trouxe também importantes evoluções para os nossos clientes, né? O João Vitor comentou um pouco sobre novos produtos. A gente evoluiu bastante a nossa plataforma tecnológica, e a gente vai se consolidando aí como uma empresa cada vez mais de tecnologia, né? Hoje a gente já tem, nos nossos 1.750 colaboradores, que o João Vitor comentou, mais da metade deles já são de tecnologia e afins, dividindo aí pessoal de TI, cientistas de dados, processamento, estejam eles dentro do departamento de tecnologia puro ou fora dele, permeando o nosso negócio com tecnologia. Entrando um pouco nos negócios, nos números, eu vou seguir a linha das 5 avenidas nossas, né? Então, o nosso day-to-day banking, empréstimos e créditos, investimentos, seguros e marketplace, e vou falar também um pouco sobre aumento de base de clientes e engajamento. Começando sobre essa questão de base de clientes e engajamento, a gente teve de novo um super trimestre, a gente chegou no final de junho em 5,9 milhões de clientes, e a gente já está com um número bastante acima desse aí, com o julho excelente que a gente teve. O crescimento nosso foi de 132% ano contra ano, e esse recorde de abertura de contas ele foi feito com redução de CAC, o que é quase que inimaginável
na hora que a gente pensa na magnitude do número. Ativação e cross-selling estão com aceleração. A gente tem algumas tabelas no release que vocês podem ver que a gente conseguiu ter o melhor trimestre em ativação, com elevação expressiva da ativação de safras antigas, que mostra que na hora que a gente vai colocando novos produtos, a gente consegue trazer de volta clientes antigos, que estavam eventualmente inativos, e a gente traz clientes que já entram na plataforma mais ativos. E a gente chega numa ativação em diversas safras acima de 70%, mostrando que isso é uma realidade na hora que a gente olha para o futuro. E composição de produtos, de novo, fazendo toda a diferença. A gente está rodando também com baita engajamento, vários dias superando 4 milhões de logins, e temos conseguido reduzir nosso custo de servir numa velocidade grande, né? A gente saiu de um CTS, que a gente fala, né, o custo de servir, cost to serve, de R$ 197 por cliente no segundo trimestre do ano passado, para 116 nesse último trimestre, e fazendo isso tudo com o NPS em recuperação, né? A gente tinha visto no primeiro trimestre uma pequena redução no nosso NPS, e a gente voltou com uma baita elevação, chegando a 65 no final do primeiro semestre. E para finalizar essa parte de engajamento de clientes, a gente vê cada vez mais latente aqui no banco o conceito de que a gente tem o pesqueiro, o aquário, né, com 6 milhões e meio de clientes, pronto para fazer o cross-selling. Essa oportunidade, então, já está em casa, além da gente ter a capacidade de trazer novos clientes, a oportunidade de fazer o cross-selling, de fazer upselling dentro de casa é muito grande, e a gente está super bem estruturado para poder entregar isso e mostrar isso nos próximos releases, nos próximos calls. Entrando agora na primeira vertical de negócio, no Day-to-Day Banking, alguns números interessantes. A gente chegou a 3,6 bi em depósitos à vista. Isso foi um crescimento de 41% frente ao primeiro trimestre do ano, então um número absurdo, imaginar um crescimento de 40% em um tri. O saldo por conta também aumentou bem, a gente saiu de 1.044 para 1.170. Excelente crescimento aí, mostrando também maior engajamento dos mesmos clientes, né? O que é super bom, que mostra aqui que a gente está sendo priorizado para os nossos clientes. As receitas de flow têm chegado a 21 milhões, com crescimento legal aí, apesar da redução de Selic. As receitas de cartões continuaram fortes também, com quase 42 milhões, apesar da pandemia, que a gente sabe que impacta essas receitas em função da redução do número de transações no Brasil como um todo. E foi legal também essa evolução do número de cartões sendo usados, né? A gente teve uma grande evolução de experiência no nosso app, então a gente lançou uma nova experiência no uso de cartões, que impulsionou bastante a coisa, então foi muito bom, além do lançamento do cashback. No Marketplace, tivemos também um baita crescimento. A gente fez em julho, de novo, quase o mesmo volume que a gente fez no segundo trimestre inteiro. 115 milhões em julho, 123 milhões no segundo trimestre, chegando com o nosso marketplace num valor anualizado de 1,4 bi de GMV, super legal. Parte de investimentos, a gente teve também um super trimestre no segundo trimestre. Além do crescimento, a gente chegou a quase 800 mil investidores ativos, a gente cresceu nossos ativos sob custódia e sob gestão em por volta de 30%. Foi muito, muito bom também. Seguros, a gente teve o segundo trimestre também muito forte, coroado ali com o deal da Liberty anunciado essa semana. A gente passou de 120 mil segurados na plataforma digital, na nossa plataforma, né, que é a mais completa do Brasil hoje em venda de seguros digitais, com evolução super positiva em receitas e seguros. E, finalmente, falando um pouco da nossa última avenida aqui, empréstimos e crédito, tivemos também um grande destaque, assim, não só pela originação, mas também pelo comportamento de carteira. A gente chegou a 6,1 bi em carteira, um crescimento de 50% ano contra ano, sem precisar fugir da nossa estratégia, que prioriza créditos colateralizados. Esses créditos colateralizados estão mostrando a sua força aí ao longo da crise, sem grandes preocupações com NPL, com provisões e com perdas. E a carteira não colateralizada, que é o cartão de crédito, vem navegando também sem indícios de deterioração. Então, a gente tem visto importantes resultados na cobrança
do cartão de crédito, inclusive com evolução positiva em relação a períodos pré-crise. Mas a gente continua vigilante aí nessa linha para ter certeza que isso vai navegar bem no pós-crise também. E alguns destaques finais: nossa receita de serviços chegaram a 110 milhões no trimestre, 137% de crescimento versus o segundo trimestre de 2019. Destaque para o Marketplace, onde a gente teve as receitas que antes figuravam naquela famosa coluna Outros, e eles já passaram a atingir quase 10% das receitas de serviços do banco, do Inter, né? Então, isso foi muito bom. NII, receitas de crédito, ficaram em 172 milhões, crescendo 24% em um ano. Nosso resultado do trimestre foi de 2,7 milhões e a gente finalizou com 28% de Basileia. Finalizo aqui agradecendo a todos e afirmando a confiança nossa e de nosso time, que temos no Inter uma companhia que demonstra a cada dia que é parte do presente e do futuro dos brasileiros. Queria passar a palavra então para a Helena. Obrigado. Bom dia a todos. Antes da gente abrir para perguntas e respostas, eu queria só destacar que nesse release a gente divulgou uma sessão sobre os nossos avanços em ESG ao longo deste ano. E lá a gente conta um pouco mais sobre a nossa evolução no pilar social, que ganhou grande destaque, né, nesse período de pandemia, e demonstra como o nosso modelo digital e a plataforma bancária e marketplace auxiliou a sociedade nesse período. Também mostramos a nossa ecoeficiência a partir da elaboração do nosso inventário de emissões de carbono. E, finalmente, queria compartilhar que estamos felizes que agora somos oficialmente signatários do Pacto Global e formalizamos nosso comprometimento em atuar ativamente para o alcance das metas no contexto nacional e refletir as estratégias e operações com os princípios, os 10 princípios universais do Pacto Global. Bom, acho que é isso. A gente está trabalhando também para a divulgação do nosso relatório anual, nosso primeiro relatório anual, no início do ano que vem, mas a gente não queria deixar de compartilhar com vocês tudo que a gente já tem evoluído aí ao longo do ano. E com isso a gente pode abrir para perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Tomás Peredo, do BTG Pactual. Bom dia, João Vitor, Alexandre, Helena. Parabéns aí pelos resultados, né? Eu tenho duas perguntas, né? A primeira eu gostaria de entender um pouco melhor como olhar essa receita de 9 milhões que vocês começaram a abrir do Marketplace com o GMV, né? E também, se vocês pudessem compartilhar ainda o que dessa receita, né, do Marketplace ainda está sendo contabilizado dentro de contas digitais e outras, né? Se é uma parcela bem pequena e o que seria esse tipo de serviço, né? E ainda nesse ponto, né, vocês pudessem explicar para a gente aí como que funciona a dedução dessas receitas, né? E se esse número ele já está considerado e confirmar, né? Se esse número ele já tem o cashback, né, de cerca de 50% dos clientes, se não, em qual linha que está sendo considerado esse cashback? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Então vamos na primeira. Bom, com relação à nossa receita do nosso Marketplace, o que acontece aqui? A gente, como acho que você sabe, muita gente sabe, a gente lançou a plataforma, você pode comprar produtos e serviços no nosso app e a pessoa tem um cashback. Como é que é os economics aqui desse negócio, né, desse business, vamos falar assim? A gente tem um volume de vendas, né, que o mercado chama de GMV, e em cima desse GMV, a nossa plataforma, a gente recebe o que o pessoal chama de take rate no mercado. O que é o take rate? A gente faz uma venda, por exemplo, para o Amazon do Brasil. A gente tem um acordo com a Amazon do Brasil que a gente recebe um take rate. No caso, por exemplo, da Amazon, ela pode variar por produto de 5% a 15%, vamos dar um exemplo. De repente, para o Magazine Luiza, ela é de 8% a 12%. Depende por produto, depende pelo volume que você tem com o parceiro.
Então, esse é o famoso take rate. Então, em cima daquele GMV que a gente falou agora há pouco, de 115 milhões em julho, 120 e poucos milhões no trimestre, a gente gerou mais ou menos 9 milhões, mais ou menos não, 9 milhões de receita. Receitamos, de fato, 9 milhões. O que leva mais ou menos para um take rate médio de 7 e poucos por cento, tá? A gente acha que esse take rate ele tem uma tendência de melhora, de subir um pouco. A gente acha que isso vai estabilizar aí entre 8%, 9%, é o que a gente enxerga de take rate em cima do GMV nosso, da nossa plataforma. E esse valor, ele é bruto, isso é o que a gente recebe. Em cima dele, a gente tem as deduções, não as deduções, na verdade, a gente tem o nosso cashback que a gente dá para os nossos clientes, que é de 50%, na maioria dos casos. Obviamente, a gente pode fazer promoções onde a gente aumenta esse cashback, a gente tem produtos onde, de repente, o cashback é menor do que 50%. Então, isso é um negócio bem flexível que a gente aprendeu aqui, que a gente tem que mexer com muito dinamismo, quer dizer, o varejo é assim, então a gente mexe com isso de maneira muito um fine tuning. O exemplo que eu dei para vocês do sucesso do nosso Dia dos Pais teve essa combinação de mexer junto aos parceiros no take rate e junto aos clientes no cashback. Então, é assim que funciona o racional das finanças, né, dos números do nosso marketplace. Perfeito. E no caso, o cashback ele é contabilizado em qual linha? Ele entra dentro de alguma linha de despesas? Sim, Thomas. O cashback ele entra em linha de despesas. Ele está conforme a Helena acabou de me confirmar aqui, ele está inserido nas despesas administrativas. Perfeito. E minha segunda pergunta, né, seria assim, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe, como que vocês estão olhando a estratégia do Inter Wealth Management, né? Um pouco mais de cor de, assim, quais as vantagens competitivas que vocês veem que o Inter pode desenvolver em relação a outros players, né, como o Itaú, que é um player mais tradicional, como a XP, que também é um player mais, que tem uma plataforma digital mais robusta também, né? Ou se tem algum nicho de produtos de clientes que vocês pretendem endereçar, e hoje o quanto, se vocês já têm uma quebra do quanto dos clientes, né, dos 6,3 milhões de clientes que vocês têm hoje, já se enquadrariam nesse limite ali de investidores com mais de 1 milhão de reais? Tá. Acho que é uma ótima pergunta, Thomas, porque é exatamente o que eu falei no final da minha explanação. Esse arcabouço do investimento é um negócio sem fim, é um mundo, né? É impressionante o potencial que isso tem no Brasil, ainda mais agora com essa Selic que a gente está vendo. O que acontece, né? Qual que é a estratégia nossa aqui para você entender? Primeiro, lançamos a Inter Investimentos, né? Foi a primeira mídia social que não é Inter, que é um dos produtos dedicado a Inter Investimentos, é o Twitter, nosso perfil no Twitter. E o que a gente está focando? Você tem 3 grandes grupos no Brasil, vamos dizer assim, né? Se você pegar a pirâmide, o cume da pirâmide, o meio e a base. Então você tem lá o private, você tem lá o intermediário, o famoso, né? Prime, personalité, estilo do bebê, e você tem a base da pirâmide. A base da pirâmide no Brasil, aí os números são, cada um fala de um jeito, mas enfim, mais ou menos, você tem 1,5 trilhão, 1,5 trilhão de ativos. Mas o que acontece? Na base da pirâmide, onde a maioria desses ativos é poupança, né, uma característica do Brasil, o Inter está muito bem. A gente já dominou esse público. Por quê? Porque é fácil, é digital, a gente é muito ferro, a gente dá, por exemplo, o CDB com a taxa cheia, a gente não dá um CDB com 80% da Selic, a gente tem um cashback dos fundos, a pessoa aplica aqui a partir de R$100 uma LCI, num CDB, ela tem um cashback no aquele fundo multimercado, então é muito bom, a gente já tem uma penetração muito forte. Então, naqueles 700 e quase 800 mil investidores, a gente tem uma penetração muito grande nesse segmento, tá? Agora, o que é o bacana? A gente fez o seguinte, poxa, vamos agora endereçar um pouco o cume da pirâmide e o meio da pirâmide. Então, lançamos a plataforma Win, né, que é o Wealth Inter, quer dizer, realmente essa parte de Wealth Management. A gente baixou um pouco, assim, o Inter tem essa característica de ser mais democrático, de uma certa forma, né? Então baixamos aqueles limites maiores do private, então apesar de ser muito dinheiro, R$1 milhão, a gente baixou um pouco essa régua para que a gente possa ter um volume grande de pessoas. Criamos um negócio legal de mesclar carteira administrada com todos os serviços bancários que a gente tem aqui, então nosso cartão Black com cashback.
E essa plataforma ela veio um pouco da migração da equipe de carteira administrada, gestão de patrimônio da DLM, que é a Asset, que a gente comprou no final do ano passado. Então, estamos super animados, acho que tem uma avenida muito legal aqui. E agora, por último, que eu acho que esse é um negócio maravilhoso, que é onde a gente vai focar muito a nossa campanha de marketing, que eu comentei para vocês, que começa nesse domingo, que é esse meio da pirâmide, que a gente está chamando do nosso segmento Black. A gente fala que, quando eu comentei que é uma plataforma 3.0, né, na sua pergunta você falou um pouco aí de Itaú, XP, de ser digital, e na verdade assim, a gente né, respeita essas plataformas, mas elas não são digitais, né? Então eu falo que um aplicativo único, isso é importante, tá? Não é um aplicativo da corretora, aplicativo do banco, aplicativo da Previdência, um aplicativo único, onde você tem seus serviços bancários, seu cartão de crédito, por exemplo, nesse caso o cartão Mastercard Black, com cashback, você tem seu HB, gratuito, você tem sua plataforma de fundos, produtos estruturados, com cashback dos fundos que você investe, isso não tem. Quer dizer, e mais, com o conteúdo que a gente vem construindo. Então, a gente montou nossa área de pesquisas econômicas com a Rafaela Vitória, que é nossa economista-chefe, lançamos nosso Equity Research agora há pouco. Então, modéstia à parte, Thomas, eu acho que o que a gente tem aqui no Inter hoje, que é esse híbrido aí entre o lado bom dos serviços bancários, tem os seus cartões de crédito, você pode ter seu câmbio, seu investimento, e mais essa parte legal da corretora, e tudo numa plataforma só, e realmente digital, sem um intermediário, quer dizer, e esse dinheiro que o intermediário fica com ele, a gente devolve para o cliente, eu acho que é um produto único no Brasil, e a gente vai agora pegar um pouco desse meio da pirâmide. Então, assim, já endereçamos uma base, estamos endereçando o cume da pirâmide, mas no meio eu acho que tem um grande potencial. Então, isso é um pouco do que vocês podem esperar aí da plataforma de investimentos nossa, e como eu falei, é um negócio que eu estou bastante dedicado aí nesse segundo semestre. Não, perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Navarro, do Santander. Bem, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas perguntas. A primeira é no cost of risk, né, em provisões. As provisões do trimestre, elas ainda estão, né, acima do nível verificado há um ano atrás, mas comparado no tri a tri, né, comparado com o primeiro tri, elas ficam flat já caindo, né, dando um sinal aí de uma queda pequena, que de certa maneira é o que a gente viu no balanço dos bancos, né, os bancos que publicaram até agora, ou seja, a gente vê as provisões, né, os bancos claramente com a mensagem de que o segundo semestre vão ter provisões bem menores do que a gente viu sendo constituída no primeiro trimestre. Então, a minha pergunta, a primeira pergunta na provisão, uma vez que já tem uma pequena queda no segundo tri comparado com o primeiro tri, é se a gente pode considerar isso, ou seja, que o risco, de certa maneira, já está mapeado, que o Inter já fez as provisões necessárias e que a gente deve ver uma suavização do cost of risk, né, nas provisões para o segundo semestre. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é da parceria com a Liberty. Já existia uma parceria, né, que iria vingar até 2028, e aí vocês renovam essa parceria por mais 15 anos e com economics que são mais interessantes ainda. Se vocês puderem dar um pouco aí dos bastidores, por que aconteceu essa, digamos assim, a melhoria de uma situação que já, na verdade, já estava boa, digamos assim, para ambas as partes, né? O que motivou isso, né? Obrigado. Tá bom, Navarro. João Vitor falando aqui. Obrigado pelas perguntas. Bom, a primeira, a gente fica até, é legal a gente falar, a gente fica até satisfeito de falar do cost of risk, porque eu diria que o Inter, aí agora esquecendo plataforma Inter, falando de banco Inter SA, vamos dizer assim, o Inter tem uma situação sui generis, assim, é difícil achar um banco que tem. Obviamente, a gente não tem uma carteira de crédito gigantesca, né? Comparado com os grandes bancos que você citou. Mas é difícil achar um banco que tenha mais de 95% da sua carteira de crédito colateralizada. Então, o que a gente está falando aqui? Mortgage, home equity, ambas com LTV baixo, né? Não é aquele LTV de 90%, operações muito longas, enfim. Consignado e até no PJ, que a gente tem tradição e opera muito, recebíveis de supply chain de grandes empresas e recebíveis de cartão performados. Então, quer dizer, quando quais são esses outros 5%? É o rotativo do cartão de crédito. Quer dizer, então nós estamos falando de uma carteira de 100 e poucos milhões num ativo de mais de 6 bi de crédito. Então, quer dizer, isso nos dá um conforto muito grande. E por isso que a gente pode ter
pouca oscilação nos nossos níveis de aumento ou de redução de provisionamento. Isso é um ponto. O segundo ponto é que é interessante, assim, até nessa carteira nossa, que é entre aspas, que não é colateralizada, e nas que também tem colateralização, o que a gente tem visto, e acho que um pouco deve ser o reflexo nos grandes bancos também, é que, por incrível que pareça, o mercado está líquido no seguinte aspecto: as famílias estão tendo capacidade de honrar seus pagamentos. Primeiro, você tem uma migração de dinheiro, vamos dizer assim, Estado para o cidadão gigante, que isso é importante. E segundo, você tem uma otimização da matriz de despesa das famílias absurdo. Então, as pessoas estão deixando de gastar com supérfluo, então está sobrando mais dinheiro para poder para o básico. E acaba ou não, o serviço de dívida é um negócio básico. A pessoa não pode ir para o Serasa, para a SPC, então ela faz questão disso aí. Então, a gente tem uma dinâmica muito construtiva para o segundo semestre, tá? Acho que até de melhora. E por último, só para não delongar muito na questão, a gente fala muito até que os números do Inter, eles são até um pouco assim, exagerados, porque quando você pega as provisões que a gente faz para imobiliário e compara com o famoso loss given default, o que a gente de fato perde, porque uma coisa é você navegar no NPL, outra coisa é a perda que você tem. O nosso loss given default é muito menor que o nosso nível de provisionamento. Então eu diria até que assim, o nosso nível de provisão, ele até, assim, se você for pensar assim, no final das contas, ele até é superestimado. Falando um pouco de Liberty e seguros, acabou que o mercado assim, viu mais e comentou mais esse deal da Liberty, mas a gente teve um deal parecido com um movimento similar de repique, que foi o deal da Mastercard que a gente fez no primeiro trimestre. O que acontece, né, gente? Assim, a gente, em 2018, a gente fez um deal com a Mastercard e um deal com a Liberty. E 2 anos depois agora, o que esses parceiros estão enxergando na gente? Poxa, eu quero estar com o maior player digital do Brasil. Simples assim, né? Quer dizer, eu não posso me dar o luxo de não estar com o Inter se eu quero ter uma relevância no setor de financials de maneira digital no Brasil. Então, a Mastercard nos procurou para renovar o deal com ela. Renovamos no primeiro trimestre também com os econômicos, assim, diria que em torno de 5 a 6 vezes melhor do que a gente tinha feito em 2018. E a Liberty também procura, aí nesse caso até a gente procurou eles, assim, em função para estruturar o lançamento de novos produtos, e acabamos também fazendo a renovação, nesse caso até com o Economics, aí, diria que mais de 10 vezes melhor. E o que isso reforça? Que hoje a gente, como eu comentei, o que empresas que estão querendo se modernizar e estão se modernizando como uma Liberty quer? Elas não querem mais aquele balcão de negócio que é o gerente da agência, eles querem a plataforma digital, quer dizer, só o Inter tem hoje, num app, 15 seguros digitais que você pode contratar com alguns cliques. Então, de novo, quando eu comentei que as vendas de seguro nas agências despencaram, por razões óbvias, as agências e a nossa subiu muito, quando o parceiro, né, que já é o nosso, a Liberty vê isso, ela fala assim, poxa, acho que é legal a gente fazer um novo deal. Então, assim, acho que é um pouco da chancela desses dois players de que nossa plataforma é um negócio que cresce muito, engaja muito e chega no cliente final, no B2C final, de uma maneira moderna, inteligente, bacana. Então, acho que é uma comprovação desse sucesso da nossa plataforma. Ok, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem via webcast. O senhor Igor Costa pergunta: é possível adquirir produtos de seguros sem ser correntista do banco? Bom, Igor, isso é uma ótima pergunta, porque a gente fala muito do sucesso da nossa plataforma e o crescimento de número de correntistas. E, de novo, felizmente, em julho a gente teve mais um recorde de novos correntistas, 436 mil, de novo, né, gente? Correntistas, pessoas que têm conta corrente, podem fazer todos os produtos que a gente tem, do câmbio ao seguro, ao investimento, ao empréstimo. Mas o que é legal? A gente, nesse conceito de plataforma que a gente fala, a gente viu que, na verdade, a gente não precisa restringir todas essas avenidas que a gente tem para pessoas que têm que ter uma conta corrente tradicional, né? Uma conta corrente, vamos dizer assim, formal, junto ao Banco Central, junto ao sistema financeiro. Por exemplo, a pessoa pode perfeitamente comprar um seguro na nossa plataforma, ela pode pagar, por exemplo, fazer uma TED para pagar, ela pode fazer via boleto, ela pode perfeitamente comprar produtos no nosso marketplace, porque ela vai ter um cashback, porque ela tem um preço melhor, ela pode perfeitamente, às vezes, comprar alguns produtos de investimento que ela não precisa ter o termo de suitability. Então a gente disse assim, poxa, por que não abrir essa plataforma para não correntistas? Então a gente já começou isso aí.
O primeiro movimento de abrir essa plataforma será no Marketplace, então a gente vai abrir a plataforma web primeiro, não vai ser no app. Então, hoje já existe uma plataforma que chama shopping.bancointer.com.br. Essa plataforma a gente vai abrir para o não correntista, provavelmente no mês de setembro. Então, esse é um primeiro movimento e a gente vai sim abrir a plataforma de seguros, a plataforma de investimentos. A de investimentos é um pouco mais delicada, tem alguns produtos que não dá para consumir se não for correntista. Então, você pode esperar que as pessoas que não são correntistas do Inter também terão acesso aos bons produtos que a gente vende na plataforma Inter. Tá? Então, isso é um negócio que a gente acha que a gente aumenta o mercado endereçável nosso de uma maneira espetacular. Então, vai ser bem legal. Temos algumas perguntas via webcast sobre o Pix. Vocês poderiam comentar como está a preparação para a integração com o Banco Central? Bom, não sei quem perguntou, mas enfim, vamos falar um pouco do Pix. Eu acho que o Pix, ele mais uma vez, a gente vê o regulador muito alinhado com a estratégia do Inter. Né? E aqui está falando um pouco Banco Inter, né? Não plataforma Inter, porque quando a gente lançou nossa conta digital há 4 anos atrás, e a gente veio para um negócio novo no Brasil, inovador, a gente veio com uma conta gratuita, as TED sem pagar, a gente foi até muito questionar, poxa, mas como assim uma TED é gratuita? A TED custa R$10. A gente fala, poxa, é uma transação binária simples. É assim, hoje com o poder computacional ela não pode custar mais do que R$1. A gente até usava essa expressão R$1 brincando, né? E de fato isso aconteceu. A chegada do Pix mostra que, e o custo do Pix é exatamente esse, é 10 centavos para 10 transações, mais ou menos, arredondando a grosso modo. A gente viu que a tecnologia chegou para poder baratear o custo transacional, baratear e facilitar o custo transacional para os correntistas, para as pessoas do sistema financeiro no Brasil. Então, espetacular essa iniciativa do regulador. A gente acredita muito no pagamento 24/7, né, que a base dele é o Pix. O Inter está extremamente preparado, e a gente tem que estar, porque a gente é um banco S3 com mais de 500 mil correntistas, então a gente tem que seguir toda os maiores bancos brasileiros são obrigados a estar preparados, então, para esse lançamento antecipado. Então, eu acho que vai ser para a gente vai ser espetacular em termos de redução de custo das tarifas bancárias e para o nosso cliente espetacular em termos de experiência. Então, estamos extremamente construtivos com a chegada do Pix. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcel Campos, da XP Investimentos. Bom dia, João. Bom dia, Alexandre, Helena. Obrigado pela oportunidade. A minha pergunta era mais no sentido de rentabilidade no curto prazo. Né? No Inter desde 2019, tinha uma mentalidade que 2020 seria um ano de inflexão, de que poderia ter uma certa rentabilidade. Como que está a mentalidade de vocês nessa questão de rentabilidade de curto prazo? E se vocês não acham que a possível rentabilidade de curto prazo não poderia, inclusive, machucar o case de vocês? Se vocês acham que mesmo prejuízo não poderia ser mais benéfico para crescimento de base, aumento de NPS, fortalecimento do marketplace? É isso. Bom, Marcel, obrigado. É João Vitor falando. Na verdade, acho que legal a sua pergunta. Esse ponto de inflexão está muito bem ilustrado no nosso release, não sei se deu para você ver, que é o seguinte, quando você aumenta, melhora a relação entre custo de servir e receita por cliente, isso é exatamente, matematicamente falando, ponto de inflexão. Então, isso melhorou no primeiro trimestre, melhorou no segundo trimestre. Então, para a gente está claro que a gente está, de fato, um ponto de inflexão, apesar de termos crescido mais do que a gente imaginava em termos de novos correntistas nesse segundo trimestre. Porque se você for pensar, quando você põe mais cliente novo, você enche mais assim, o denominador dos clientes que ainda não estão monetizando no primeiro momento. Então, mesmo com esse crescimento forte, a gente conseguiu continuar no nosso ponto de inflexão, e aí a resposta matemática. É só ver como é que um evoluiu, o outro evoluiu, você vê que esse ponto de inflexão está acontecendo. Com relação à sua pergunta de monetização, se eu lembro bem, se a gente quer monetizar mais ou menos a curto ou médio prazo, o que acontece? Né? A gente enxerga o seguinte, a gente é uma estrutura, um DNA de levar serviços mais competitivos e mais baratos mesmo para os nossos clientes. Com isso, a gente sabe que a nossa monetização em produtos específicos, comparativamente com o mercado, ela é menor, mas o que a gente tem que fazer? Ter mais produtos, aí está o valor da gente ter a nossa plataforma, nosso ecossistema. Eu não monetizo só no cartão, só no TED, só monetizo em várias coisas e mais. A
A gente acredita muito o seguinte, que esse jogo vai ganhar, quer dizer, a plataforma de sucesso da plataforma onde você reduz muito o custo de servir. Você tem que ter a plataforma barata para poder oferecer serviços bons e baratos para os seus consumidores. Então, esse é um jogo realmente de eficiência. Então, a gente acha que, por exemplo, onde é que a gente está ganhando essa guerra, né? Ganhando até hoje, pode ser até que amanhã, futuro a Deus pertence, mas quando a gente vê que a gente está servindo esses clientes uma experiência melhor, num único app, com mais produtos, a um custo mais ou menos 10% do que os grandes bancos servem esses mesmos clientes, a gente acha que a gente está no caminho certo. E aí, reduzindo ainda mais esse custo de serviço, que é o que a gente está fazendo trimestre a trimestre, naturalmente esse ponto de inflexão começa a ficar cada vez mais latente. Então, esse é um pouco da dinâmica nossa de monetização e receita e custo de servir por cliente no curto, médio prazo. Obrigado, João. Super claro. Encerraremos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. As demais perguntas da web serão respondidas por e-mail. Gostaria de passar a palavra ao Sr. João Vitor Menin para as considerações finais. Por favor, Sr. João Vitor, pode prosseguir. Bom, queria agradecer mais uma vez a audiência, agradecer aos nossos funcionários, agradecer aos nossos parceiros também, agradecer aos nossos acionistas. Somos mais de 170 mil acionistas de Inter, muita gente, acho que temos quase 10% dos brasileiros que investem em bolsa sendo acionistas de Inter. E queria reforçar o comprometimento meu, do time, para continuar trabalhando duro, com afinco, com paixão, com inovação, para entregar uma companhia cada vez mais disruptiva, mais moderna. Vocês podem ter certeza do seguinte, a gente pode até errar, às vezes não entregar, mas estamos fazendo aqui com carinho, com paixão, com foco, com dedicação, para entregar realmente uma companhia maravilhosa para esses nossos acionistas e também para os nossos funcionários. Agradeço a todos e até daqui 3 meses esperamos poder trazer resultados positivos também no próximo trimestre. Um abraço, obrigado, bom dia a todos. A teleconferência do Banco Inter está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Voitel.